Olá, você. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de medo. Qual a função do medo? Por que precisamos do medo? Por que devemos sentir medo? Medo é saudável? O medo, ele colabora conosco com alguma coisa? O medo serve para quê? Por que precisamos do medo? Será que o medo, ele é essencial na nossa vida? Qual a função do medo? Muito bem. Se formos parar para pensar e analisar, se você observar uma criança, a criança ela é completamente desprovida de medo. Isso significa que nós nascemos sem essa capacidade de temer. Nós nascemos na nossa concepção, no nosso entendimento como crianças, desde o nosso nascimento. O medo é algo que vai ser imposto a nós, vai ser colocado a nós. O medo vai ser apresentado a nós como um fator de castração ou como um fator limitante. Se você observar uma criança, a criança ela não tem a menor noção sequer de perigo. Então, se você deixa uma criança num local à beira de uma escada, ela pode cair da escada e ela vai se direcionar para aquela escada porque ela não teme, ela não tem esse temor, ela não tem esse entendimento. Eu quero deixar claro aqui que medo é diferente de instinto, ok? O instinto é algo que está em nós para a preservação da vida. Nós preservamos a vida através da percepção dos nossos instintos. Ora, se eu sou uma pessoa adulta, chego perto de um precipício ou de um local alto, aquilo vai gerar em mim uma angústia, aquilo vai gerar em mim uma aflição, ou se eu estiver em um momento de perigo, num acidente automobilístico, ou com alguém num assalto apontando uma arma para mim, eu vou ter uma reação. O meu corpo, ele vai gerar uma reação. O meu corpo, ele vai gerar toda uma mobilidade no sistema químico que nós temos, dando comandos ao nosso cérebro, e esses comandos vão fazer com que a gente paralise, que a gente trema, que a gente soe frio, que a gente tem o instinto de correr, de se afastar. Então, instinto é diferente de medo, porque o instinto ele vai ser ativo ou vai ser ativado no momento que realmente estivermos em um momento de perigo. Ele vai ser necessário para que o nosso corpo siga uma diretriz diante daquele momento de perigo que nós estamos vivendo. É diferente do medo que é instalado em nós. É diferente daquilo que não fazemos por causa do medo. O medo, ele é aplicado à nossa vida em um sentido de limitação. Então, como a criança não tem entendimento e ela não tem em si aquele instinto de defesa, o pai, a mãe, o adulto, aquele que toma conta, vai castrar aquela impulsividade natural daquela criança, colocando nela um medo. Não vai para aí porque você vai se machucar, o bicho do saco vai te pegar, o bicho papão tá lá. Ah, você vai embora, nunca mais você vai ver a mamãe. Ah, se você cair e for para o céu, nunca mais você vai ver o papai. Então você coloca naquela criança uma série de limitações, colocando nela um medo, aplicando nela um medo, aplicando nela um receio, que vai ser instalado no seu subconsciente e aquele medo, a partir de então, ele vai ser algo que o cérebro vai registrar ou vai consultar toda vez que estiver diante de uma situação, diante como aquela ou de outras que ela não conhece. Como ela foi castrada, como ela foi impossibilitada, como ela foi colocado nela
esse mecanismo de paralisação num momento em que o perigo ainda não era real, toda vez, isso está no nosso subconsciente, toda vez que estiver diante de algo que é novidade, toda vez que você estiver diante de algo que você ainda não conhece, o teu cérebro vai lá e vai pegar aquele registro, aquele medo, e aquilo vai deter você. Convém para mim, é bom para mim, vai me fazer bem, o que tem ali? Então, muitas vezes nós ficamos paralisados e nos detemos diante de situações que a gente nem conhece. Então, a pessoa que ela tem medo, ou a pessoa que é medrosa, ou a pessoa que tem uma crença limitante, que é no coach, você que de repente gosta de coach, ou já fez o coach, ou conhece, ou já participou de um processo de coach, no coach, a gente trata isso como crença limitante, ou seja, eu nem vivi, eu nem fui, eu nem me arrisquei, mas eu tô cheia de medo, eu tô apavorada. Por quê? Porque eu não sei qual é o resultado daquilo, mas eu nem me arrisquei, eu nem fui viver. Entenda que todas essas sensações limitantes que nós temos, na verdade, é registro que está dentro de nós e que a nossa consciência, né, ela vai processar de algo que foi colocado em nós há um tempo atrás e a nossa mente sempre registra. É novo, eu não conheço, eu paro. É novo, eu não conheço, eu recuo. É novo, eu não conheço, então eu não experimento. É novo, eu não conheço, então eu critico. É novo, eu não conheço, então não é para mim. E a nossa vida, muitas vezes, fica pautada em experiência de outros. Porque quem tem medo, ou quem tem uma crença limitante, ou quem se detém diante do novo, se detém diante da novidade, é uma pessoa que vai sempre viver a experiência de outros. Ou é aquela pessoa que vai somente se basear na experiência do outro. Vai se basear pelo que o outro viveu. Então, a vida fica sem novidade, em compensação, torna-se uma vida em que importa o que o outro viveu. E aí, a pessoa que tem essa crença limitante, essa pessoa que tem essa dificuldade, essa pessoa que tem esse impedimento nela, porque isso está em nós. Mas assim como foi implantado em nós, nós também podemos retirar. É algo que nós podemos tirar, é algo que nós podemos mudar. Então, existem vários processos que nós podemos utilizar, existem vários processos, terapias, processo de coaching, seja lá aquilo que melhor for se adaptar a você. Existem vários processos para uma mudança de mente, para retirada, né, das âncoras dessas crenças limitantes que foram colocadas em nós e podermos ter uma vida diferenciada. Então, para o que o medo serve? O medo não serve para nada. O medo só serviu para nos atrapalhar, o medo só serviu para nos limitar, o medo só serviu para fazer com que a gente não tenha novas experiências. Então, se você é alguém que acha que tem poucas experiências ou tem pouca novidade na vida, ou se você admite que você é alguém que não é dado muito a mudanças, não é dado muito ao novo, pense e analisa e veja, procure ajuda para que mude esse teu conceito, para que mude esse teu pensamento e que a tua vida possa avançar. Eu sou a doutora Rose Cabral, do Livremente, e nós estamos trabalhando, nós estamos nos movendo, nós estamos andando
e promovendo uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, tornando a mente mais leve, tornando a mente livre, ok? Então, um tempo de mudança para você, um tempo de mudança para todos nós. Vem comigo.